Você sabia que cerca de 1/3 da população sofre ou irá sofrer com dor crônica na vida? À medida que envelhecemos, é muito comum começarmos a nos queixar de dores na coluna, nas mãos, nos pés, e que geram não somente consequências físicas, como, por exemplo, não conseguir mais realizar aquelas atividades que você fazia no passado, mas também consequências psíquicas, ansiedade, depressão, insônia. Provavelmente você conhece alguém que sofra, ou talvez você mesmo passe por esse problema. Por isso que hoje vamos falar sobre como a cannabis pode ajudar nesses casos. Se você quer saber mais, me acompanhe até o final desse vídeo. Olá, eu sou Mariane Ventura, eu sou médica, sou especialista em medicina de família e comunidade, formada em medicina da dor e cannabis medicinal. E hoje, antes da gente começar o assunto, vou pedir o seu like, a sua curtida, a sua inscrição, ativa também o sininho para não perder nenhuma novidade. E se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou te responder. A dor é um sinal de alerta no nosso corpo. Ela surge quando existe algum estímulo no ambiente que seja potencialmente danoso. Então, ela é uma forma de proteção para o nosso corpo. Na nossa pele, nos nossos órgãos, existem diversos sensores, que são os receptores, que captam esses estímulos do ambiente, como calor, frio e dor também. Existem receptores especializados na dor, chamados de nociceptores. Esses receptores captam esses estímulos e transmitem até a nossa central de processamento, que seria o nosso cérebro. Eles transmitem através dos nervos, que seriam como se fosse o cabeamento de uma fiação de uma casa. Vamos a um exemplo prático. Quem não adora um banho morninho no final do dia, não é mesmo? Porém, se a água estiver muito quente, muito escaldante, como por exemplo essa água que eu estou usando para fazer um chá, não é para tomar banho, seu corpo instintivamente ele vai se afastar. Por quê? Porque o calor excessivo é um estímulo danoso, pode te causar uma queimadura, uma lesão de pele. Ou seja, se os nossos receptores eles são ativados diante daquele estímulo potencialmente danoso, que é o calor excessivo. Diferente da dor aguda, que é um sinal de alerta do nosso corpo, como eu acabei de falar, a dor crônica ela é uma doença. Quando a dor persiste por mais de 3 meses, ou seja, por um tempo prolongado, mesmo após o dano tecidual ter sido reparado, ela é considerada uma doença, não é mais um sinal de proteção, de alerta do nosso corpo. Exemplo, se você quebrou o seu pé, é normal sentir dor durante a recuperação, enquanto os tecidos estão inflamados, ossos quebrados, é comum. Porém, não é normal, depois de muito tempo de quebrar seu pé, você sentir dor diariamente naquela região. É normal você ter até algum grau de sensibilidade, de fragilidade, por conta do que aconteceu, mas não é para você sentir dor diariamente, uma dor intensa, incapacitante, que você não consegue muitas vezes se locomover, ir ao trabalho, não é para ter isso. Exemplos de dores crônicas incluem a fibromialgia, artrose, enxaqueca, neuropatias, como por exemplo a neuropatia diabética, a neuropatia pós-herpética. A grande questão da dor crônica é que é um problema invisível. Muitas vezes a pessoa está aí conversando com você, aparentando estar bem, tranquila, mas naquele momento está sentindo dor. A pessoa que sofre com dor crônica, ela luta constantemente contra a dor. Ela tenta realizar suas atividades, tenta viver sua vida normal, mas é uma luta constante. Inclusive, a dor não afeta só a parte física, mas também a parte psíquica. É muito comum vir associado a casos de dor crônica, problemas como ansiedade, depressão, impactando diretamente na vida social, no trabalho e nas relações pessoais. Uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que na dor crônica existe uma memória dolorosa. Ou seja, com um estímulo constante doloroso, há uma mudança naquele circuito que eu falei, nos nervos, na nossa central de processamento, que é o nosso cérebro, nesses sensores. Então, nosso corpo começa a ficar muito mais sensível à dor. E como eu disse, nosso corpo ele fica sentindo dor, mesmo sem ter um estímulo. Então, por exemplo, uma pessoa com fibromialgia, ela sente dor o tempo todo, independente de você apertar o braço dela forte, dela sofrer algum tipo de agressão, de lesão. Ela pode estar dormindo, ela pode estar numa poltrona o mais confortável possível e ela pode estar sentindo dor. No nosso corpo, existem alguns mecanismos para tentar barrar a dor. Nosso corpo tem, digamos assim, uma farmácia que ele mesmo produz para tentar controlar a dor. Então, nós temos analgésicos naturais, digamos assim, como, por exemplo, os opioides. Nós temos opioides que nosso corpo produz, mas também tem os opioides que a gente compra na farmácia.
E da mesma forma, nós temos os endocannabinoides, que são canabinoides, são compostos parecidos com a planta da cannabis que nosso próprio corpo produz para tentar controlar também a dor. Se você tem dúvidas sobre como é que funciona esse sistema endocannabinoide, eu já fiz um vídeo aqui no canal e eu vou deixar aqui disponível para quem quiser saber mais. Assim, o tratamento com a cannabis, ele vai agir tanto nesse defeito que acontece no sistema endocannabinoide, nesse esgotamento, que inclusive existe uma teoria, que eu vou deixar aqui um artigo também, que é do cientista Ethan Russo, sobre a síndrome da deficiência endocannabinoide, que ele usa inclusive como protótipo para justificar essa teoria, a fibromialgia, a enxaqueca e a síndrome do intestino irritável, que todas as três são dores crônicas. Uma outra questão é que cerca de 20 a 40% das pessoas que sofrem com dor crônica não têm alívio com os tratamentos tradicionais, que seriam as medicações, as intervenções como cirurgias, bloqueios, infiltrações. Muitas pessoas não têm alívio total da dor. Então, a cannabis ela entraria como uma outra opção terapêutica para melhorar esses casos. Nesse cenário, a cannabis surge como uma alternativa segura, eficaz e com poucos efeitos colaterais. Na planta, existem componentes parecidos com o que o nosso próprio corpo produz. Porém, como eu falei, na dor crônica, esse sistema endocannabinoide está defeituoso. Logo, na planta, nós vamos encontrar, por exemplo, o CBD, o THC, o CBG, entre outros canabinoides, que podem ajudar a aliviar a dor. E como é que ele faz isso? Atua em alguns receptores. Existem receptores específicos do sistema endocannabinoide, como, por exemplo, o CB1, que está presente principalmente no sistema nervoso central. Então, a cannabis ela vai agir diretamente naquele circuito da percepção da dor, como eu falei. E assim como existem os receptores CB2, que estão presentes principalmente no sistema imunológico. É muito comum na dor haver um mecanismo inflamatório. Logo, a cannabis também vai agir desinflamando, não somente atuando na percepção da dor, mas também nessa desinflamação, reduzindo, consequentemente, os sintomas. Um outro ponto interessante é que os componentes da cannabis, eles não atuam somente no CB1 e CB2, nesses receptores específicos do sistema endocannabinoide, mas atuam também em outros receptores do nosso corpo, como, por exemplo, receptores opioides, serotoninérgicos, GABAérgicos, tendo um efeito muito mais amplo do que somente reduzir a dor, melhorando também o sono, o humor e a qualidade de vida. A maioria dos estudos mostram a eficácia da cannabis em relação a dores crônicas, como, por exemplo, pessoas com câncer, dores neuropáticas, fibromialgia, artrose, cefaleias e doenças reumatológicas. E o mais interessante é que na maioria desses estudos foram utilizados produtos full spectrum, ou seja, com a planta como um todo, com todo o seu fitocomplexo, principalmente produtos ricos em CBD e THC. Se você sofre com dor crônica ou conhece alguém que tem esse problema, a cannabis ela pode ser uma opção. Consulte um profissional de saúde qualificado para avaliar seu caso. Se você tem dúvidas de como começar esse tratamento, eu já fiz um vídeo ensinando os 3 passos. A cannabis, ela, além de atuar diretamente na dor, ela alivia outras questões, como, por exemplo, questões psíquicas, ansiedade, depressão, insônia, e pode levar, inclusive, à redução de medicações, redução de procedimentos e melhora da qualidade de vida. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se surgirem dúvidas, deixa aí nos comentários. Lembrando que toda sexta-feira, meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal. E até mais. Tchau, tchau.